E já. Eu preciso de uma ring light de luz. Está muito escuro aqui. Na câmara. Ah, daí. Onde está o adaptador? O 220 está ali. O que você está fazendo? Onde está o coisa? O adaptador de eletricidade. O coisinha está na caixa preta. Gente, problemas técnicos que estamos a resolver porque está muito escuro. Oi, já estamos a voltar que só estou a pôr aqui um adaptador. E agora? Aqui. Melhorou! Gente, não levem mal, desculpem o barulho, mas é que eu estou... Boa noite! Gente, é que a minha ring light está guardada e eu pensei que estivesse aqui a funcionar bem, mas estão-me a ouvir? Estão-me a ver bem? Deem joinha se vocês estão a ouvir bem. Ótimo. Bom, divulgar nos grupos que nós já estamos ao vivo e a cores. Gente, eu vou tirar uma foto com vocês para colocar no meu Insta. Cada mergulho é um flash. Gente, bom, 9 horas, vamos começar, pontualidade britânica. Bem-vindos todos à nossa live. Eu espero que esta live vos ajude a trabalhar com um público que é muito importante e que cada vez mais está a consumir os nossos produtos. Bem-vindos a todos. Quem tiver aqui e puder também divulgar nos grupos do mercado que vocês estejam, divulguem para que nós possamos ajudar cada vez mais pessoas. Bom, eu separei aqui algumas coisas na minha cábula para poder falar, para não me esquecer de nada, porque são muitos assuntos que nós vamos tratar neste mini curso, de forma a vos poder ajudar. E no final a gente vai tirar todas as dúvidas que podem ir surgindo. Obviamente que eu vou estar aqui com atenção no chat também, para que se tiverem alguma dúvida eu poder ir tirando sobre algum tema que a gente vai falando e abordando, tá bom? Não se esqueçam de caderno, caneta, para nós irmos tirando os nossos apontamentos, tá? Bom, para quem não me conhece, é novo no mercado, o meu nome é João Ribeiro, eu sou
consultor de casais, sex coach. Eu sou parceiro também da INCH na linha Inevan. Nós ajudámos na criação da primeira linha evangélica do mundo, que foi pensada e criada para eles. Eu sou dono de sex shop, trabalho no mercado há 10 anos, com loja física há 9. Eu sou palestrante de relacionamento, de sexualidade e de empoderamento feminino. Nesse trabalho de empoderamento feminino, eu trabalho na prefeitura da minha cidade também, com palestras na cidade de Jandira, aqui na Grande São Paulo, onde nós fazemos todos os cursos que existem para mulheres da prefeitura. Nós vamos dar, nós participamos com professores do curso. A Lídia não vai estar presente na live porque ela hoje tomou a vacina e está de cama, mas a Lídia também é terapeuta e educadora sexual. Ela é também agora atualmente estudante de psicologia, está no último ano de psicologia. Nós também somos escritores e temos então alguns livros que estão publicados no mercado. Dentro da nossa área, um dos livros mais conhecidos é esse. Não sei se algum de vocês já leu este livro, Guia Gospel Sex Shop. Quando nós, há 6 anos atrás, tivemos o desafio de criar tanto a linha como começar a falar para o público evangélico, ninguém ainda tinha um meio de trabalhar, de entrar no público evangélico de forma a poder ajudar os casais. Então, quando nós há 6 anos lançámos o livro, começou-se a dar os primeiros passos de ajudar os casais evangélicos, então existia muita dúvida. Então o livro foi criado para esse sentido. A INCH vende o livro, mas em quase todos os distribuidores de produtos da INCH também está o nosso livro disponível. Se vocês não têm, eu aconselho vivamente vocês a adquirirem para vos poder ajudar e dar algumas luzes. Bom, trabalhar com o público evangélico às vezes parece muito complicado. Porquê? Estamos a falar de um público que muitas das vezes ele é fechado. E quando se trata de abrir para coisas diferentes ou novas, muitas das vezes o público evangélico e as próprias igrejas, elas colocam barreiras para isso acontecer. Mas é assim, não é por isso que nós não vamos ter sucesso para vender a eles. Contudo, existe alguns pontos que nós temos de ter noção de como poder ajudar mais o público e a comunidade evangélica a consumir os nossos produtos. E é esses primeiros pontos que eu vou começar a falar para vocês. Então, o primeiro ponto, grande ponto, que é importante em qualquer venda é a empatia que nós temos. Nós temos que criar empatia com o nosso cliente, seja ele da comunidade evangélica, seja ele qualquer cliente. É na empatia que nós conseguimos quebrar o gelo naqueles primeiros 5 minutos, conseguimos entrar na vida do cliente, conseguimos entender os problemas do cliente e conseguimos trabalhar para ajudar o cliente a ultrapassar os seus problemas, as suas dificuldades, os seus medos. Para nós conseguirmos ter essa empatia, o importante, que é o segundo passo de um sucesso de uma venda, é nós termos uma capacidade de escutar. Muitas das vezes, nós vendedores, porque temos contas para pagar, boletos para pagar, renda de loja, montes os nossos problemas da nossa vida, muitas das vezes nós temos um grande problema de escutar. Então, e é isso a parte mais importante para se fazer uma boa venda. É que muitas das vezes nós queremos vender, mas quase um pouco como a cassete gravada, em que nós colocamos no play e damos aquele discurso contínuo. Para o nosso cliente, hoje em dia, para nós finalizarmos uma venda, nós temos que saber escutar o cliente. Ou seja, ouvir as dores do cliente, ouvir os medos dele, as necessidades dele. E nós isso só conseguimos quando então nós temos essa capacidade de escutar o nosso cliente e muitas das vezes colocarmos de lado as nossas necessidades e as nossas vontades de querer fechar uma venda. Depois de nós escutarmos o cliente, aí é a nossa parte principal, é conseguir entender o nosso cliente. Não vale a pena a gente querer
escutar e não entender. E aí sim, na comunidade evangélica é muito importante. Porque é assim, durante muitos anos, a comunidade evangélica ela teve um mau relacionamento entre sexualidade, sexo e religião. Eram dois mundos que não se encontravam. Porque para o evangélico a sexualidade era apenas para procriação, não era para o prazer do casal. Ah, e então, quando nós não conseguimos entender que eles têm esses bloqueios que a própria religião, as crenças, os tabus e os dogmas criaram, quando nós não conseguimos entender isso, nós não conseguimos nos encontrar com o cliente, não conseguimos ter empatia com ele para nós trazermos ele para o nosso mundo. Quando eu digo trazer para o nosso mundo, ajudar o nosso cliente. Então, nós temos que entender os problemas dele, as dificuldades dele, e depois nós temos que compreender a necessidade que ele tem para que nós possamos trabalhar no nosso mercado, ou seja, com a cosmética, com os brinquedos, com uma consultoria. Então, para nós termos empatia, escutar, entender, nós vamos compreender o que ele precisa. E muitas das vezes volto a dizer, é o que ele precisa, não é o que nós precisamos. Às vezes o nosso cliente ele só precisa de um produto e a nossa vontade é colocar 50 produtos na compra que ele fizer. Então, a gente tem que compreender e depois ajudar o nosso cliente. E ajudar é dar a dica certa, é ensinar uma técnica nova, é aconselhar o produto certo, é na consultoria mostrar um caminho para que o cliente tem que seguir, tem que percorrer para achar a satisfação da sua necessidade ou da sua dor. E depois, por último, nos pontos de sucesso de uma venda, nós temos que ter respeito pelo nosso cliente. Não interessa nós queremos vender se nós em qualquer cliente, seja ele evangélico ou não tivermos o respeito por ele. E o respeito, quando nós falamos essa palavra respeito, é entender tudo aquilo que ele precisa de receber de nós. Porque assim, quando nós recebemos o público evangélico, a primeira coisa com que ele vai entrar dentro da nossa loja, numa consultoria ou nos receber em casa, é muito medo de ser julgado, de nós termos o dedo para apontar a ele e dizer você usa produto sex shop, você está a precisar de produto. Não, é assim, ele vem já com tanto medo que ele já vai na defesa da nossa reação. Então, quando nós mostramos respeito pelo nosso cliente, pelas suas dores, pelos seus medos, pela sua crença, pela sua religião, nós vamos quebrando as barreiras e vamos entrando no mundo do nosso cliente, vamos entrando na sua mente e vamos começar a ajudar e a trabalhar ele de forma a resolver o seu problema. Então, estes pontos são importantes numa venda, mas são muito mais importantes para o mercado evangélico. E porquê é que eu digo que são importantes no mercado evangélico? As pessoas perguntam assim, João, porquê é que você defende tanto o mercado evangélico? Nós estamos a falar que o público evangélico, hoje no Brasil, são 65 milhões de brasileiros que são evangélicos. Tá? Estamos a falar de quase 25% do brasileiro é evangélico. Depois, nós temos um mercado que é relativamente virgem, porque hoje apenas não chega a 10% do público evangélico que consome produtos de sex shop. Gente, então é assim, muitas das vezes nós ficamos focados em trabalhar o cliente que já compra produtos de sex shop e esquecemos de olhar para o lado, para aquele cliente que não compra, que não utiliza, que não vai a sex shops por conta dos medos e dos seus receios. E muitas das vezes, porque às vezes tiveram uma experiência de falta de respeito de algum vendedor da sua necessidade, do seu problema e das suas crenças. Então é assim,
o respeito no nosso trabalho é uma grande conquista. E quando nós conquistamos o nosso cliente, principalmente o público evangélico, acreditem, eles passam a ser nossos amigos. Eles passam-nos a indicar clientes. Eles começam a trabalhar para nós por conta de um bom trabalho. Ou seja, se nós seguimos todos estes fatores de empatia, de escutar, de entender, de compreender, de ajudar e de respeitar, eles começam a trabalhar para nós. Bom, compreendido? Alguma dúvida sobre este ponto? Olha, a Michelle está a dizer que é duro chegar nesse cliente tímido. É difícil quando nós não temos empatia. Por exemplo, eu vou dar a minha experiência. Quando o cliente entra a primeira vez na loja, isso sou eu, João Ribeiro. Eu criei essa forma de quebrar o gelo com as pessoas. Quando a pessoa entra na primeira vez na minha loja e ela diz assim, e eu percebo, o público evangélico é bem fácil de entender, ou aquela pessoa que entra na primeira vez na loja, eu primeiro digo logo à pessoa, esteja à vontade. E ela, quase sempre a pessoa que é tímida, ela diz, só estou a dar uma vista de olhos. E quando a pessoa me diz assim, eu já brinco e digo assim, bem-vindo à Disney. Quando eu digo isso, bem-vindo à Disney, a pessoa começa a rir e eu quebro ali um pouquinho do gelo. Quando a pessoa começa a rir, eu já disse, ela já me abriu a deixa para eu trabalhar. Então, quando eu entro e brinco, bem-vindo à Disney, o cliente ri, eu já digo assim, o que é que conhece de cosmética sensual? Eu nunca vou para brinquedos, para fantasias, não, eu foco na cosmética. Porquê? A cosmética é o que menos agride um cliente que vem com medo de comprar. Porque assim, se eu entrar a dizer bem-vindo à Disney, quero um vibrador, o cliente se retrai. Agora, se eu disser bem-vindo à Disney, o que é que conhece de cosmética sensual, a pessoa vai ficar primeiro curiosa, porque não conhece nada, e vai dizer o que é uma cosmética sensual. E aí eu começo a trabalhar então o cliente. Ou seja, eu crio a empatia com ele do medo que ele tem, do receio. Eu quebro, eu escuto a resposta do cliente a dizer que ele não conhece nada, e aí eu começo eu entendo que ele então está ali com medo e com vergonha, e eu vou trabalhando toda essa parte. Então, quando o cliente é tímido, nós temos que brincar com a timidez do cliente sem o deixar constrangido. E depois podemos dizer, olha, fique descansado, que não é só você a pessoa que fica envergonhada em entrar numa sex shop. Mas como vê, e eu sempre digo isto, a nossa loja não tem nada de mal, é apenas produtos para ajudar os casais. A pessoa já começa a sorrir, já relaxa, já larga, já abre as portas dos muros dela de defesa, e eu entro aí na vida dela, e entro aí, então, no sentido de querer e poder ajudar. Tá? Espero que eu tenha-te respondido a uma forma de você trabalhar a timidez. Ou seja, se precisa de encontrar o teu botão de quebra da timidez do teu cliente sem o deixar constrangido ou envergonhado. Bom, como eu falei no início, é assim, nós temos que trabalhar o cliente sem precisar, sem ficarmos focados que eu preciso de vender. Gente, quando nós estamos numa loja, quando nós somos consultores, sacoleiros, vendemos com a mamalinha, todos os dias nós saímos de casa com as nossas contas. É a conta de água, é a conta de luz, é a conta de renda, é os impostos, é o carro. Então, são todas as nossas despesas que nós também temos da nossa vida, são os nossos problemas familiares e que nós ficamos focados, eu tenho que vender, eu tenho que vender, eu tenho que vender. Gente, atenção, quando nós colocamos esse sempre, eu tenho que vender, acabamos por nós próprios nos atrapalhar e colocar bloqueios em nós próprios também para conseguirmos alcançar as vendas. Então, primeira coisa que você tem que fazer é aprender a ajudar o teu cliente sem querer vender. É que muitas das vezes o teu cliente vai-te pedir ajuda, às vezes ele só quer desabafar o problema dele, não quer comprar nenhum produto, mas ele precisa de alguém que o ouça, que o entenda. E quando nós queremos vender produto atrás de produto, o cliente diz, eu sou somente mais uma venda para ele, ele não me vai querer ajudar, não me vai querer ouvir produtos. Ouvir os meus problemas. Gente, vocês não imaginam, há 9 anos que eu tenho a minha loja, vocês não imaginam quantas vezes eu tive clientes que não me compraram R$1 e que eu falei com eles, ouvi os problemas, dei dicas, dei o aconselhamento para eles saíram bem diferentes do que entraram
E passado pouco tempo, eles voltaram, eles com mais amigos. E eles não compraram nada naquela vez. Eu perdi, se calhar, 1 hora do meu tempo, meia hora, a ajudar aquele cliente naquele problema daquele momento. E aí a gente conquistou. Eu vou-vos dar um exemplo bem prático. Isso já tem um bom tempo, mas tem uns 7, 8 anos que isso aconteceu, mas eu sempre dou este exemplo. Entrou um cliente na minha loja, um rapazinho novo, devia ter uns 22 anos. Ele entrou na loja e eu percebi que ele estava bem, bem vermelho, bem nervoso de estar dentro da sex shop, e ele entrou dentro da loja e olhou para a loja e começou a dizer assim: eu quero isto, eu quero aquilo, eu quero aquilo. João Ribeiro já fez um sorriso de orelha a orelha e pensou: gente, vou fazer o dia aqui. O que ele disse que ele queria, tranquilamente, era uma venda de uns 1.500 reais. Tranquilamente. Mas eu percebi que alguma coisa não estava bem, e aí eu deixei a minha parte de máquina de calcular de lado, puxei o freio da minha ambição e perguntei-lhe: qual é o seu real problema? E ele ficou muito assim, muito envergonhado e disse: podes abrir comigo, podes falar, que eu estou aqui para te ajudar. Eu costumo brincar também, dizer: olha, isto é como confessionário de padre e consultório de ginecologista. Tudo o que fala aqui, morre aqui. Aí ele começou a falar e ele disse: olha, eu sou casado há 6 meses. Ele era evangélico. Assim, eu sou evangélico, eu sou casado há 6 meses. E há cerca de 3 meses que não rola nada entre mim e a minha esposa. Ou seja, nós não fazemos sexo. Aí eu fui-lhe fazendo algumas perguntas. Fui-lhe perguntar e dizer-lhe assim: olha, mas qual é o seu problema no relacionamento? Vocês não se dão bem como casal? Não existe química? Fui fazendo algumas perguntas para tentar entender o problema dele. E ele começou-me a falar que não conseguia conversar mais nada com a esposa. E eu disse: olha, então você não vai levar nenhum produto, você vai levar a mousse efervescente da Indes. É assim, nas minhas consultorias, casal que fica com problema de relacionamento, a primeira coisa que eu vendo é mousse efervescente. Eu disse: você vai levar a mousse efervescente e quando chegar a casa oferece para fazer uma massagem à esposa, que é para estimular o contacto. Porque assim, quando o casal entra em crise de relacionamento, a primeira coisa que acontece é que o prazer do toque desaparece. Ele levou a mousse efervescente, isto foi uma segunda-feira. Na quarta-feira ele voltou e ele virou para mim e disse assim: seu João, eu levei a mousse, a minha mulher não deixou nem tirar a mousse de dentro do pacote, da embalagem. Então eu não fiz nada com a embalagem, com o produto. Aí eu disse: olha, então o teu problema é mais grave. Então é o seguinte: quando você chegar a casa, senta com a tua esposa e tem uma conversa honesta e pergunta a ela o que é que se passa. E agora vocês vão ficar chocados. Bom, ele foi para casa. Quando chegou a casa, sentou-se com a esposa e começou a ter uma conversa com ela, a perguntar o que é que estava a acontecer para eles não terem mais aquela cumplicidade, a intimidade, o relacionamento. A resposta dela foi esta. E agora, pasmem no que eu vos vou contar. Ela virou para ele e disse assim: meu sonho na vida era fazer faculdade. E os meus pais sempre me proibiram de fazer uma faculdade porque diziam que para entrar no céu eu não preciso de um curso superior. E então eu nunca pude realizar o meu sonho de fazer faculdade. Quando eu casei, eu pensei que você me permitia, ia deixar eu fazer faculdade. E na nossa lua de mel, você disse que eu não precisava de trabalhar nem fazer nada, que eu podia ficar em casa, porque você ganhava muito bem. E ela olhou para ele chorar e disse assim: mas o meu sonho é fazer uma faculdade. O rapaz, com 22 anos, sem experiência nenhuma de vida, o rapaz ficou sem reação nenhuma e na sexta-feira ele voltou na loja para contar o resultado da conversa. E tal e qual como eu expliquei aqui a vocês, foi o que ele me explicou. Eu virei-me para ele e disse assim: olha, se trabalha em Alphaville, na tua horária de almoço, vai ao NIP, pega os folhetos de cursos e leva para a tua mulher escolher o curso. Resultado: eu vendi-lhe uma mousse efervescente, eu ouvi o problema dele, ajudei o problema dele. Ele não foi mais meu cliente de vender produtos, mas sabem qual foi o resultado final? Todos os casais amigos que têm problemas de relacionamento, ele manda para a minha loja para eu ajudar. Eu com ele vendi uma mousse efervescente, mas com a divulgação do meu trabalho, através dele, ele abriu-me N portas e multipliquei esse trabalho. Então a empatia, o compreender e o ajudar, sem aquela necessidade de nós sempre vendermos, abre-nos as portas. Então,
E depois, há uma outra coisa, que nós na venda, muitas das vezes nós não podemos vender, principalmente para o público evangélico, aquilo que nós queremos vender. Hoje, se eu perguntar aqui no grupo, estamos hoje 28 pessoas aqui no chat. Se eu perguntar qual é o produto que vocês mais vendem no sex shop, o que é que vocês me vão dizer? Bom, eu vou ser sincero, na minha loja, produtos de sexo anal são campeão de vendas. Mas, por exemplo, para o público evangélico, não é o meu campeão de vendas. Então, nem sempre eu posso vender aquilo que eu quero vender. Eu tenho que vender a necessidade do cliente. Às vezes a necessidade do cliente é um excitante feminino para a mulher alcançar o orgasmo, porque ela nunca teve um orgasmo. Então é isso que eu preciso. Está vendo? Olha, a Jéssica e o Dick estão dizendo o meu tesão, que eu não sei o que é, mas tudo bem, deve ser um produto. A Andreia, o lubrificante. Gente, então todos nós temos o nosso produto de vendas campeão, mas nem sempre é ele que nós temos que o vender para o público evangélico. Nós temos que entender a necessidade dele. Olha, uma das grandes necessidades da mulher evangélica, porque assim, as pessoas perguntam-se, porque é que o evangélico começou a procurar por sex shop? Até há 30 anos atrás, tranquilamente, 75% das mulheres evangélicas, elas não trabalhavam. Aí elas começaram a trabalhar, a ir para o mercado de trabalho, e quando elas se juntavam nas horas do almoço, elas começaram a ouvir as mulheres umas às outras dizer, eu tive um orgasmo, eu fiz isto, eu fiz aquilo. Está vendo? Vendo mais produtos anais. Gente, o produto anal é campeão de vendas de qualquer loja. Mas para o público evangélico não é. Está vendo? A Diana diz que o meu campeão de vendas é o Vibration. Mas é um produto que você não pode vender logo para a primeira venda. É se calhar um produto que você vai vendendo mais a posterior. E como eu estava a dizer, então as mulheres, elas iam para as rodas de amigas, ouviam as amigas a falar que tiveram orgasmo, que usaram a bolinha, que usaram um gelzinho, e as mulheres começaram a despertar a curiosidade, primeiro, o que era um orgasmo. Porque assim, há 30 anos atrás ninguém pensava falar para um público evangélico que a mulher tem que ter um orgasmo, pode ter um orgasmo, que ela pode ter prazer. Mas de repente elas começaram a ouvir falar isso. Aí elas começaram a querer saber o que é que elas podiam usar para apimentar o relacionamento. Daí começar a busca e a procura das sex shops. Então, mas é importante nós entendermos os produtos que nós podemos sim vender a eles. É assim, no momento, imagina, o meu campeão de vendas são produtos de sexo anal. Eu recebo um público evangélico, é a primeira vez que entra na loja, eu começo a falar de sexo anal para ele, gente, automaticamente eu já perdi a minha venda. Como é o caso das lingeries. Qual é a lingerie que mais se vende em sex shops? Lingerie vermelha. Muitas das vezes você vai vender lingerie para um evangélico, se você falar da cor vermelha, ele já se fecha automaticamente. Porque tem algumas simbologias que a gente já vai falar mais na frente. Tá? Bom, estão a gostar? Se tiverem a gostar, mandem joinhas, tá? Se eu tiver a falar depressa demais, coloquem, vai devagar, porque eu falo depressa, tá? Então, para vocês entenderem, se escrevam, que eu vou vendo aqui o que vocês vão colocando. Bom, quando então nós queremos ajudar o nosso cliente, um ponto importante é que nós temos que conhecer o nosso cliente. E quando eu digo conhecer o nosso cliente, é entender a sua história. Estão vendo joinhas, está a correr bem. Só tomar um pouquinho de água. Gente, já vamos com 28 minutos de live. Desculpem, mas a pessoa é vendedora e fala. Bom, quando nós queremos vender para o evangélico, há uma coisa que nós temos que entender. É primeiro, quem é aquela pessoa? E quando nós percebemos que a pessoa é evangélica, nós temos que entender qual é a igreja que a pessoa trabalha, que a pessoa vai, ou que a pessoa frequenta. Porquê? Eu consigo trabalhar. As pessoas dizem, João, porquê é que você tem sucesso na venda de produtos para evangélicos? Primeiro, eu sou evangélica, as pessoas entendem o que eu falo, porque eu falo a mesma linguagem que eles. Mas é assim, mas eu também conheço as várias igrejas. Ou seja, nestes 9 anos, eu li tudo sobre igrejas evangélicas. Eu tentei compreender todas as igrejas evangélicas para eu poder
trabalhar com o público evangélico, para eu poder saber entrar e sair com eles sem os chocar ou se deixarem. Espera aí, que vou responder aqui à Maria. É verdade, Maria. É assim, a lingerie vermelha é assim, e o que eu vou falar aqui, pelo amor de Deus, se tiverem algumas outras dominações, outras religiões aqui na live, não se chateiem e nem fiquem ofendidos, tá? Mas é assim, a lingerie vermelha para algumas religiões, para algumas mulheres evangélicas, ela é considerada a cor do diabo, a cor da pombagira, e então muitas mulheres evangélicas não querem usar lingerie vermelha, tá? Então, sim, as mulheres quando vão querer comprar lingerie, que se você mostra a lingerie vermelha, às vezes elas estavam, tá? Espera aí que deixa-me responder aqui. Eu quero responder, só que aparece aqui. João, o que falar quando dizem que apimentar a relação é pecado? Gente, Geisa, eu vou-te responder um pouquinho isso mais à frente, tá? Mas eu já te vou também explicar, ajudar nesse sentido. Bom, primeiro, quando você diz que quer apimentar a relação, você está colocando algo como ousado, sensual, e isso é prejudicial à venda. Agora, e então as pessoas já colocam o apimentar a relação com ligação do pecado. Agora, quando você corrige o teu cliente e diz, não, eu não apimento a relação, eu ajudo os casais a ultrapassar as crises no casamento, tu automaticamente estás a cortar as barreiras do apimentar a relação. Mas essa apimentar a relação eu vou-te explicar mais um pouquinho à frente, me lembra mais tarde, tá bom? Bom, deixa-me ver aqui a Vanessa que está a dizer. E também vai muito de doutrina de igreja, né? Tem igrejas que não ligam, outras que já não se pode. Exatamente, é este ponto agora que eu vou falar, que é o conhecer o teu cliente, que vai-te dar essa questão. Por isso é que eu digo, conhece a religião do teu cliente. No meio ou seja, quando você está conversando com o teu cliente, pergunta do género, qual é a sua igreja? E a pessoa vai dizer, eu sou protestante, eu sou da Batista, eu sou da Assembleia, eu sou desta igreja. A partir daí você já consegue trabalhar como vai ser a visão do teu cliente. Bom, então vamos começar a entender então como é que surgiu também as igrejas evangélicas. Porque para eu poder ajudar o meu cliente, eu tenho que conhecer a igreja evangélica. Então é assim, a igreja evangélica ela é mais antiga que nós pensamos. Ela começou no século XVI com o movimento de Martin Luther na Alemanha, em que ele foi contra a igreja católica, tá? E começou a discordar com alguns pontos doutrinais. Então aí começou a separação da igreja católica, que era governada pelo Papa, para surgir então uma nova onda que começou então no século XVI. Então é assim, a igreja evangélica já é muito, a ser evangélico já é bem antigo, que eram os considerados protestantes, que são os mais céticos e mais fiéis aos seus princípios da vida. Ai, gente, Fábio, você está-me querendo que eu te explique já, porque não falar de sexo anal com o público evangélico? Já vou falar lá na frente. Acreditem que eu vou falar lá na frente. Então, começou esse tipo de situação com a separação no século XVI. Bom, depois existem dois grandes grupos, daí a nossa colega Vanessa dizer que existem igrejas mais flexíveis, outras mais rígidas. Então existem os grupos dos protestantes e os grupos do evangelismo. Estes dois grupos, eles têm uma certa separação e daí de existirem tantas igrejas com pensamento diferente. Bom, eu vos trouxe algumas igrejas que existem, que vou-vos dar aqui algumas ideias de como funciona as igrejas. Então é assim, o protestantismo, eles têm uma teologia mais liberada. Eles não são hoje tão rígidos nas coisas, que é um pouco aquelas igrejas americanas que a gente vê nos filmes, as igrejas americanas, que as mulheres vão de chapéu para a igreja, que eles cantam, batem palmas. Então, isso são os protestantes. Depois nós temos os evangelismos, são igrejas evangélicas que são
igrejas de teologia de crenças com maior conservadorismo. Tá? Então depois aí nós temos, nessas igrejas nós temos a Batista, que é uma grande forte aqui no Brasil. A Batista, ela acredita na consciência dos seus atos, ou seja, os nossos maiores clientes que compram produtos com mais facilidade, inclusive brinquedos, são muitas das vezes batistas. Porquê? Porque eles acreditam que eu posso fazer aquilo que não me condena. Porque eles têm uma liberação maior no viver. Eles acreditam em Deus, em Cristo, mas eles vivem essa onda de que eu sou regido pelos meus atos, ok? E a minha consciência perante Deus é sobre os meus atos. Então, às vezes, há atos que não me condenam. Daí, às vezes, utilizar um brinquedo, um vibrador, por exemplo, para a Batista, não estou a dizer que são todos os batistas, mas alguns da Igreja Batista não se sentem mal ou condenados por o fazer. Tá? Depois, nós temos os protestantes, os metodistas. Os metodistas, eles são uma filosofia doutrinal em que a Bíblia é a única fonte de conhecimento e que só ela devem de seguir, e muitas das vezes pregam na rua. Então, quando nós vemos aquelas pessoas no meio da rua com os microfones a fazer o evangelho, eles são metodistas. Então é assim, para eles a Bíblia é a única fonte de verdade. Eles não acreditam em jornais, em televisão, em nada, porque eles só seguiam exclusivamente pela Bíblia. Tá? Depois nós temos os calvinistas, que eles têm uma observação da Bíblia na sua totalidade e eles se regem pelos termos de princípios e morais rígidos. Então, esses são aquelas igrejas que eles condenam o vermelho, que muitas das vezes a mulher tem que fazer sexo de olhos fechados, que não pode fazer de olhos fechados, digo, que tem assim umas regras que nós ouvimos dizendo assim, século XXI isto acontece, não posso acreditar. Então, eles são os calvinistas, a igreja calvinista. Então, é importante nós entendermos todas estas coisinhas que parecem muito simples, mas que nos ajudam a chegar ao nosso cliente. Por exemplo, aqui a colega estava a dizer que ela tem uma cliente que quer sair da rotina, mas o marido não permite, que não quer. Gente, é muito simples. Ela quer começar a sair da crise da rotina com os nossos produtos. Por exemplo, no caso da Índia, aconselha lubrificantes que esquenta. Porque assim, ela pode dizer ao marido, a dizer, olha, eu fui à minha ginecologista, a minha ginecologista aconselhou-me a usar um lubrificante. Ela introduz o lubrificante na relação, coloca, por exemplo, um lubrificante que esquenta, que já vai surpreender, já vai fazer aquela coisa diferente e já vai ajudar ela a ter um orgasmo e mais prazer. Tá? É assim, não interessa nós incentivarmos o nosso cliente a entrar de choque com o parceiro ou com a parceira. Nós temos que ensinar os nossos clientes a ultrapassar os problemas deles. É aí que a gente tem a empatia e ajuda. Se precisa de um produto, ele não quer usar nada, leva um lubrificante que esquenta, que já vai dar alguma ajuda no momento da relação, vai esquentar, vai surpreender, vai fazer algo diferente e que vai ajudar ela a ter um orgasmo mais intenso. Tá? Bom, vou depois falar, então agora vou falar dos pentecostalismo, que é os que acreditam e seguem o Espírito Santo, ou seja, eles seguem a Bíblia, mas eles acreditam no Espírito Santo, e este movimento ele surgiu muito nos Estados Unidos, tá? Mas depois nós temos ainda outras religiões, nós temos os anabistas, que é a ala radical do Evangelho, dos evangélicos, é a ala mais radical. Temos os Amish, que são aqueles senhores que usam aqueles cabelos do lado que se vê muito nos filmes americanos. Temos as testemunhas de Jeová, que eles inclusive não aceitam sangue de ninguém. E temos os adventistas. Bom, já viram que nós temos muita religião dentro dos evangélicos. E é preciso nós entendermos todas essas diferenças para poder ajudar. Como é que a gente faz? Gente, pesquisem, estudem sobre religiões. Porque assim, quando você sabe falar com um evangélico, com um religioso, ele vai-te aprender a respeitar e ele vai-te abrir portas. Por isso eu palestro hoje em igrejas, porque eu aprendi a lidar com eles. Aprendi a entender os medos deles. É assim, eu sou da congregação, mas é assim, eu falo com qualquer religião, só para ter uma ideia. Eu estou neste momento a fazer
um curso, vou participar de um Ajuda de Casais, que é uma igreja nova, que é a igreja chama-se Vinho do Amor, é uma coisa assim parecida que eu agora não me estou a recordar o nome. E eles estão a fazer um encontro de casais diferente, eles estão a fazer visitas a vários espaços com os casais, e em outubro eles vão visitar a minha loja onde eu vou falar sobre sexualidade, relacionamento e produtos. Então, como eu fui trabalhar com eles ao longo destes 9 anos, eu fui abrindo as portas para trabalhar com eles sem causar medo. Mas eu tive que conhecer primeiro as igrejas e estudar sobre elas. Saí da minha zona de conforto para entender os problemas deles, os dogmas deles, os receios deles para poder ajudar. Bom, se eu tiver aí depressa demais, avisem, tá? Mas a gente tem. É um mini curso com temas muito complexos, mas isto tudo para vos poder dar bagagem para vocês poderem vender evangélicos com sucesso e poderem abrir várias portas, inclusive para palestrar para igrejas evangélicas na vossa cidade, nas vossas regiões, tá? Bom, temas melindrosos para abordar, que nós muitas das vezes vamos encontrar eles. Bom, deixa-vos explicar uma coisa. Antes de mais nada, nós temos que entender o conceito de sexualidade. Sexualidade não é sexo. Sexualidade é a formação do indivíduo em vários fatores. É várias pecinhas de um Lego que formam o ser humano. Em que você coloca na sexualidade a educação, a região onde você mora, os teus estudos, a família, os amigos, a escolaridade, o teu conhecimento, a tua religião, a tua doutrina, a tua crença, os teus tabus. Então é assim, a tua sexualidade, a sexualidade do indivíduo, ela é formada de vários fatores em que a religião, para o evangélico, é muito importante. Muitas das vezes, a sexualidade do evangélico, ela precisa ser construída, porque a sexualidade do evangélico, em 94% dos casos, e eu falo por mim, os amigos não são importantes às vezes, a escola não é importante, um curso superior não é importante. O que é às vezes importante para o evangélico é a sua religião, é a sua doutrina, é as suas crenças. E tudo o resto para ele deixa de ter importância. Porque assim, o evangélico, a importância para ele é: eu quero ir para o céu. Não é: eu tenho que ser feliz com o meu marido ou com a minha esposa. Ele não tem essa como prioridade. Hoje se começou a dar importância. Porquê? Porque os casamentos começaram a entrar em rotina, em decadência, em divórcios, e as pessoas começaram a ficar alertadas e dizer assim: não, eu tenho que salvar o meu casamento de alguma forma. É aí que passou-se a dar importância ao prazer, ao sexo. Então, mas, contudo, existem temas que são proibidos ou que são melindrosos e que eu vou-vos explicar o porquê deles também, tá? Bom, então, alguns dos temas mais melindrosos para os evangélicos. Casamento é para a vida toda. Gente, 60% das igrejas evangélicas e 70% dos evangélicos acreditam piamente que o casamento é para a vida toda, a não ser por traição. Gente, tem mulher sim, e nós não podemos condenar, nem julgar, nem dizer que está errado, mas tem mulher que sofre violência doméstica, que não larga o marido por conta de que o casamento é para o resto da vida e ela tem que sofrer. Lamentavelmente isso acontece no século XXI. Tá? Então, o casamento é para a vida toda. Outro tema complicado para evangélico, aborto. Tá? Mas o curioso é que o aborto é complicado, por exemplo, para o evangélico e também para a comunidade espírita, principalmente os kardecistas. Só que no caso do aborto, os kardecistas, eles não condenam o ato e o evangélico condena o ato. Tá? Masturbação, sexo antes do casamento e homossexualidade. Estes são os principais temas melindrosos de se abordar. Quando eu vou fazer palestras para igrejas, gente do céu, quase todos estes assuntos são tocados para a gente não falar, para a gente não abordar nos temas. Depois, claro, temos o sexo anal também. E agora,
Hoje, um dos temas que também é proibido é os sex toys. Falar de vibradores, inclusive está um vídeo a correr nos grupos do WhatsApp do nosso mercado, em que existe uma pastora que diz que é contra os brinquedos de sex shop. Também vou explicar o porquê. Mas antes de mais nada, deixem-me explicar uma coisa. Nós temos uma grande conquista hoje no mercado evangélico. Porque assim, há 10 anos atrás, vender produto de sex shop era pecado. Se vendia produto de sex shop, você é filho do diabo, você sentou no colo do diabo, você já está no inferno, você está a fomentar o pecado entre os evangélicos. Eu ouvi tudo isso. Eu senti na minha pele isso. 10 anos depois, os evangélicos já começam a dizer: usar cosmética sensual não é pecado, mas usar o sex toy, ou seja, o vibrador, é pecado. Porquê? Para vocês entenderem o porquê disso também. Quando é pecado usar o vibrador, o sex toy, é porque relação sexual para evangélico é só homem e mulher. Não tem cá sexo a três, swing, troca de casais, não. Mas quando você introduz um vibrador, um pênis de borracha num relacionamento de casal, é quase como se você estivesse a colocar o terceiro elemento dentro do teu casamento. Então, muitas das vezes as pessoas dizem: eu não consigo vender brinquedos a um evangélico, conforme o brinquedo que for vender. Bom, trouxe para vocês 2 brinquedos que eu mais vendo na minha loja. Ixi, meu computador está fazendo barulho. Oba! Olha, a Jaísa está a dizer que ela no outro dia colocou no status dela um lubrificante e mandaram-me converter de novo. Gente do céu! Se vocês só pediram para você converter, você já está no lucro, tá? Quando eu comecei a vender, disseram que eu era filho do capeta. Mas hoje, eu tenho pessoas que me agradecem por eu ter ajudado eles a ultrapassar a crise do relacionamento, a sair da rotina e essas coisas todas. Bom, então, mas voltando então ao tema dos sex toys para vender. Gente, as pessoas às vezes dizem assim: eu não consigo vender um brinquedo para uma pessoa de evangélica. Gente, o brinquedo mais vendido para evangélico, esse e esse. Gente, isso é o mais vendido. Isso na minha loja nunca pode faltar. Bom, vamos começar por esse mais simples. A Inch tem vários, eu não tenho nenhum da Inch aqui, tá? Então eu trouxe esse daqui. Esse é mesmo da loja. Bom, isso daqui, eu sempre digo, isso é transformar o pênis num vibrador natural, auxiliar a mulher a ter mais prazer, a ter um orgasmo. Agora, a técnica, o bom de deixar o homem feliz para comprar este produto, longe da ideia de que é pecado. Gente, coloca no pênis e ele vai fazer com que você fique mais tempo sem ejacular. Qual é os grandes 2 problemas dos homens, seja ele evangélico, seja ele de qualquer denominação? O problema do homem é tamanho de pênis e ficar pouco tempo na relação. Quando você diz ao homem que isso dá mais prazer à mulher, faz ela ter um orgasmo e que ajuda a retardar a ejaculação, o homem já comprou este brinquedo. Isso aqui não é para eles nada de mal, porque não vai introduzir ninguém na relação, mas ajuda a proporcionar mais prazer. Bullets. Gente, vender bullet para evangélicos é muito simples. Ajuda a descobrir os teus pontos de prazer. Ajuda a estimular o clitóris, 60 segundos dá à mulher um orgasmo. No momento da penetração pode deixar sobre o clitóris e massagear o pênis. Mas depois, o bom do segredo do bullet é saúde. Porque 3 minutos em cada lado da sua fonte, ele vai aliviar enxaqueca. Para quem sofre sinusite, aqui ele vai desentupir todo o teu nariz. Então, isso aqui não é só um brinquedo, é também saúde, que você pode ajudar a ajudar o teu cliente a comprar um brinquedo sem medo. Ou seja, sem ele ficar com medo de que está a pecar perante Deus. E você não está a incentivar nada. Só está a auxiliar ele a ter mais prazer, a ser mais feliz.
Gente, se não sabia, Andreia, live comigo é conhecimento. Então, estes são os brinquedos mais vendidos, tá? Então, quando vocês colocarem estes brinquedos num evangélico, ele vai ouvir sem ter medo e sem ter receio, tá? Bom, estamos esclarecidos de sex toys, temas melindrosos para abordar. Mas é assim, quando os temas de medo ou melindrosos, nós não devemos fugir deles. Devemos é aprender a argumentar sobre eles. Mas para nós argumentarmos, temos de ter conhecimento e bases para trabalhar. Bom, o público evangélico, ele é formado em 3 grandes grupos, ou seja, a sua crença, tá? Ele é formado com a crença, com os dogmas, as crenças e os tabus. Estes 3 pontos é o que muitas das vezes nos dificultam as nossas vendas, tá? Ou seja, o que é um dogma? O dogma é todo o campo filosófico que a pessoa se rege para viver a sua vida e o seu modo de vida. Ou seja, o dogma é, por exemplo, a Bíblia. Ou seja, todos os livros bíblicos, eles são dogmas. Por exemplo, Moisés criou os 10 mandamentos. Não matarás, não adulterarás, todos aqueles 10 mandamentos. Isso são dogmas que até hoje nos seguem. Dogmas de igrejas evangélicas, por exemplo, no Novo Testamento. Todo terá que ser batizado nas águas. Amar o teu próximo como a ti mesmo, que isso às vezes não é praticado. Então, mas dogmas é tudo o campo filosófico que nós vivemos na nossa vida, no caso da Bíblia. Por exemplo, um livro de filosofia são dogmas criados através de um conceito de vida. Tá? Crenças. Agora começa aqui a diferença entre os dogmas, que é o que está na Bíblia, e as crenças. As crenças é a doutrina imposta por uma religião. Ou seja, enquanto eu nos meus dogmas eu posso fazer a minha vida mediante a Bíblia, nas crenças eu tenho que fazer a minha vida mediante a religião. Há pouco o nosso colega perguntou ali de sexo anal. Gente, sexo anal é uma crença, não é um dogma. Porquê? Na Bíblia não está nada escrito sobre o sexo anal. Mas as religiões, 99% delas, condenam o sexo anal. Então, essa é a diferença do que você pode ou não pode através do que está na Bíblia e o que através da tua religião impõe. Mas você só consegue entender as crenças se você entender as religiões. Veem como está tudo interligado. E depois, para ajudar, nós temos os tabus. Os tabus que são as proibições de práticas de certas atividades. Por exemplo, a criança quando é pequena e a menina coça a vagina porque teve uma coceira. Antigamente dizia-se que vai dar um problema na mão. O menino se masturbava, vai crescer pelo na mão. Isso são tabus. Então, tudo isto dentro de uma pessoa que está cheia de medos, entrar dentro de um sex shop, comprar um produto de cosmética, comprar um vibrador, um sex toy, é o fim do mundo. Então, mas se nós tivermos empatia, o respeito, compreender e entender, nós conseguimos trazer o cliente para o nosso lado e ajudá-lo sem qualquer tipo de problema. Tá? Estão a gostar? Tá bom? Ainda temos mais assuntos. Bom, deixa eu ver aqui. É que eu tenho que ajudar na minha cábula, senão eu vou perder algumas coisas sobre esses assuntos. Gente, que bom que estão a gostar. Que bom. Neste momento temos 28 a assistir à live. Bom.
O que pode e o que não pode fazer um evangélico. Aqui nós vamos falar de algumas crenças, de alguns tabus e de alguns dogmas. Tá. Bom, é tudo mediante, então, como eu disse, conforme a sua religião. Ou seja, tem religião que é muito rígida, tem religião que é mais light, que é mais leve, que não fica tão chocada com algumas coisas, tá? Mas em alguns pontos eles têm em comum. Por exemplo, a questão do sexo anal. As pessoas dizem assim, João, mas porquê é que é proibido sexo anal na religião, na igreja evangélica? Primeiro ponto, é assim, é importante a gente conhecer um pouco da Bíblia para poder argumentar. Então é assim, quando existe o medo do sexo anal, não é porque está na Bíblia escrito proibido fazer sexo anal, proibido... Não. O que está na Bíblia é o caso de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra eram cidades que existia promiscuidade e existia uma liberação da sexualidade, do sexo nas cidades. Tanto que o termo sodomia, que foi crime no passado, que foi até há muito pouco tempo deixou de ser errado para o povo em geral, vem da questão de Sodoma. Ou seja, que Sodoma e Gomorra eram pessoas, eram um povo que se dava à libertinagem. Esta palavra é fantástica. Que se era livre para praticar o sexo de como ele queria. Fosse homem com homem, mulher com mulher, troca de casais. Então Sodoma era... Sodoma e Gomorra eram as capitais do pecado no mundo na altura. E aí Deus mandou o profeta para amaldiçoar a cidade, mandou Ló sair, não é amaldiçoar, mandou Ló sair da cidade porque ia destruir a cidade, e então tudo isso ficou nesse conceito de que sodomia é sexo anal. Então quando se falava de sodomia, era fazer sexo anal. Então isso era pecado porque Deus destruiu Sodoma e Gomorra, mas libertou Ló de destruir a cidade porque ele era bom e porque ele não se dava a essas libertinagens, esses luxos da carne, e ele se resguardava dentro da doutrina de Deus. Então, Deus mandou tirar da cidade para destruir a cidade. Então, sexo anal, Sodoma e Gomorra, está tudo junto do mesmo lugar. Então, mas como era pecado, isso tudo se levou para o sexo anal. Bom, há pouco já se falou das cores. Sim, cores, ideologias prejudicam vendas. Vou-vos dar um produto da Inch que é difícil de vender. Eu não vendo na minha loja porque é difícil de vender, principalmente a comunidade evangélica. Gente, quem vende o Oriente aí da Inch? Quem vende? Eu vendo para não, mas não para evangélico, tá? Quem vende? Ó, sabem porquê que não se vende este produto? Porque este produto ele tem um dragão na sua embalagem. Gente, qual é o símbolo do diabo na Bíblia em Apocalipse? O símbolo do Apocalipse e do diabo é o dragão. Então, por exemplo, para as igrejas mais fechadas, que é o caso, deixa-me vir aqui a minha cábula. Por exemplo, os calvinistas, os metodistas, isso aqui é um produto do diabo. Porquê? Porque tem um dragão na sua embalagem. Então, muitos dos evangélicos eles vão ter medo de comprar isto e levar para casa e estarem a levar o pecado para casa. Então, agora imagina que o cliente chega para você e te diz assim: eu quero um gelzinho que aquece. Você vai mostrar este produto para o cliente fica: oh, Deus Pai. Porquê que as embalagens da linha Neven... As pessoas dizem assim: João, porquê que você criou a linha Neven? Gente, a gente criou a linha Neven, a gente não é... a gente pensou, a gente estudou. A minha amiguinha Paula Aguiar está aqui, a gente estudou isso. A gente analisou. Porquê que as embalagens da linha Neven elas são claras, cleans, na base do branco?
Porque o branco é pureza. O branco, ele é paz. Porque é que então nós não colocamos cores garridas para não chocar, para o cliente poder comprar sem medo? Então, quando o cliente pede um gel para aquecer, se der isto, ele não compra. Mas se você der um For Lady, ele compra. Porquê? Ele tem uma embalagem feminina sem nenhuma marca chocante, sem nenhuma simbologia bíblica. Ou seja, o dragão é do diabo. É o símbolo do diabo no Apocalipse. O For Lady é um excitante feminino que aquece e proporciona mais prazer à mulher. Gente, entenderam a diferença, às vezes, dos produtos? Este produto se vende. Mas para o evangélico ele não compra este, ele compra esse. O permita-se. Os produtos eles foram evoluindo. Quando nós lançámos a marca há 6 anos atrás, as embalagens eram pequenas e discretas. Depois elas precisaram já ser um pouquinho maiorzinhas. Atualmente nós queremos produtos que chamem a atenção. Porquê? O público quer utilizar cosmética sensual, o público evangélico quer utilizar. Ele sabe que isto ajuda o casamento. Isto pode não ajudar, mas isto pode ajudar. Já vou explicar porque é que isto se passou a aprender a ajudar. Baseado na Bíblia. Porque tudo nós temos que trabalhar com a Bíblia. Então, isto hoje podes fazer porque ele é permitido por conta da Bíblia. Mas já vou explicar isso também porquê, tá? Já falámos um pouco da proibição dos brinquedos. Eu estou aqui vendo a minha cábula, tá? Então, nós não devemos discutir religião com ninguém. Ou seja, porque eu tenho as minhas convicções, nós temos 31 pessoas aqui na sala e somos 31 pessoas diferentes porque temos convicções diferentes, inclusive de religião. Agora, quando nós queremos trabalhar a religiosidade da pessoa e com o nosso mercado, tá? E entender agora crenças, tabus, dogmas do nosso mercado. Eu há pouco já disse que a cosmética hoje, a cosmética sensual, ela é um bem-estar na vida do casal. Porquê é que o pastor Cláudio Duarte defende a cosmética sensual, a bolinha? Porquê é que tantos pastores evangélicos dizem que você pode usar o gelzinho? Há 10 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, quando eu me juntei à Paula e outras pessoas para fazer este livro, cosmética era do diabo. Aí que nós começámos a falar nas entrevistas, a torta e a direita, a todas as pessoas, que o homem mais sábio do mundo. Então, quando é assim, você tiver assim alguém dizer assim, por apimentar a relação é pecado. A nossa colega lá há pouco disse assim, e porquê que apimentar a relação é pecado? Vou-te já dar uma forma de você argumentar. O rei Salomão foi o homem mais sábio do mundo, que está escrito na Bíblia que não existiria, nem antes, nem depois dele, homem com tanta sabedoria como ele. E o que é que aconteceu? Salomão, que escreveu o livro na Bíblia que se chama Cantares de Salomão. E Cantares de Salomão é um livro erótico. Claro, para aquela altura. Hoje, quem for ler Cantares de Salomão, é um livro, é uma poesia sensual. Mas naquela altura era considerado quase uma pornografia. Porque ele fala que como é bom sentir o sabor do vinho nos lábios da mulher. Ele fala sobre o corpo da mulher, que é como uma gazela saltitante. Então, ele foi falando sobre a valorização do relacionamento e Salomão coloca lá que ele usava ungüentos e óleos. Gente, o que é os ungüentos e os óleos hoje em dia? Que é a nossa cosmética sensual. Gente, então quando você coloca a dizer a um evangélico que Salomão que era o homem mais sábio com sabedoria de Deus, ele ensinou os casais a serem mais felizes no casamento através da cosmética da altura. Quando nós vendemos um gel de cosmética sensual para um evangélico, nós só estamos a proclamar aquilo que Salomão fazia para ajudar os casais. Porque é que hoje se começou a dizer que cosmética sensual ajuda aos casamentos? Porque Salomão falou. Porque eu
E outras pessoas nas entrevistas, nas nossas palestras, na televisão, dizíamos que Salomão ensinou isso. O que é que aconteceu? Nós fazíamos esta palestra numa igreja, a dizer que Salomão ensinou, o pastor daquela igreja vai replicar o nosso trabalho. Então por isso é que hoje a cosmética passou a ser livre, porque nós lutámos com isso e só vamos usar palavras bíblicas, termos bíblicos, para ajudar os casais a serem mais felizes. Gente, não estamos a fazer isto somente para ganhar dinheiro. Estamos a fazer isto para ajudar os casais. Quando nós temos isso como missão, ajudar casais, as portas se abrem. Tá? Vou aqui. Espera aí. A Sara está dizendo assim: sou evangélica de uma igreja conservadora e vendo piroca a rodo para evangélicos, produtos para sexo anal. Temos clientes conservadores que querem produtos clean, eu super entendo esse lance. Gente, quando eu digo que não é para vender, que não se vende, não é que ninguém compra. Tem pessoas que compram sim, mas é assim, mas são aqueles 10% que há 10 anos atrás começaram a comprar cosmética, que hoje compram brinquedos. Tem gente que faz sexo anal. Eu vendo gestos de sexo anal para evangélicos. Mas é assim, eles são o casal que tiveram isso como um princípio que para eles não tem problema. Então, mas eu não posso pensar somente no... eu tenho a minha amiga que é evangélica que compra. Não, eu tenho que pensar naquele que não compra. Gente, porque a pessoa que compra produto de sex shop, ela compra hoje comigo, mas amanhã ela pode comprar com os 30 que estão aqui nessa sala. E o que é que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar naquele cliente que não compra produtos comigo. E o cliente que não compra produtos comigo, para ele isto ainda se calhar é pecado. Isto para ele é o inferno. Então eu preciso trabalhar é os que não compram para ajudar o casamento e eles serem felizes. Tá? Bom, tema complexo, por exemplo, também é a masturbação. Porquê é que masturbação é pecado? Gente, não está escrito em nenhuma parte da Bíblia o termo masturbação. Mas o que é que está escrito na Bíblia, no Novo Testamento? Paulo colocou assim: se a tua mão direita te der prazer, não está por estas palavras, mas o conceito é este: corta e deita fora, que seria melhor para entrar no céu. Ou seja, quando esta frase colocou-se a conotação, é masturbação. Então, quando a pessoa diz assim, masturbação é pecado, aí como é que você vai argumentar? Pergunta, onde é que está escrito na Bíblia? Porque depois também porque depois temos vários outros termos, mas é assim, masturbação não está escrito na Bíblia. Mas depois tu dizes assim, contudo, hoje em dia os médicos aconselham o autoconhecimento. A medicina, ela é dom deixado por quem? Por Deus aos homens. Então, se o médico diz que masturbação é autoconhecimento e que é saudável tanto para o homem como para a mulher, por que é pecado? Quando você começa a argumentar com termos bíblicos e coloca a pessoa a pensar, você vai quebrando as barreiras, os tabus, as crenças e os dogmas. Bom, a homossexualidade é tema por conta de Sodoma e Gomorra, então aí já não tem como discutir. A heterossexualidade, ela é a fundação do relacionamento apenas por conta de Adão e Eva. Porque é assim, Deus fez Adão e Eva, então isso é perfeito. Agora é assim, por exemplo, uma das coisas que as pessoas dizem assim, João, eu tenho um filho que é gay, que é homossexual, você condena? Minha resposta diz não. Na Bíblia não diz nada para condenar. Na Bíblia apenas diz-me que Jesus deixou como doutrina amar o teu próximo como a ti mesmo. E não me diz na Bíblia que se o meu próximo tem que ser branco, gordo, loiro, preto, amarelo, hetero, gay. Não. Diz-me só para eu mandar o meu próximo. Então, se o meu próximo for um gay e eu não amar, eu estou indo para o inferno porque eu estou a sair da doutrina que Jesus deixou. Então, quando eu começo a rebater isso, eu começo a ter crenças. Olha, e quando eu faço isto, eu vou contar uma história que aconteceu comigo, porque assim, em 10 anos eu tenho muitas histórias. Olha, a live já vai em 1h09. Se estiverem cansados, me perdoem, mas eu tenho que falar tudo isto para vocês, que eu quero que vocês comecem a vender muito para casais evangélicos e que vão palestrar em igrejas, tá? Eu tive um rapaz evangélico da minha igreja
que foi na minha loja, mas ele chegou na minha loja, gente, com um ódio, uma raiva de mim, que ele queria ver o capeta, mas não queria ver a mim. E ele chegou já, assim, bem bravo, e quando ele chegou, eu disse, e eu percebi como é que ele estava, eu disse, olha, qual é o teu problema comigo? E ele disse, porque você é da congregação. E eu disse, tá, mas o que é que tem o ser da congregação? Aí ele contou-me o caso dele. E agora se choquem. Ele, com 16 anos, chegou ao pé da mãe e assumiu-se que ele gostava de meninos. Ele tinha uns 35 anos, agora imaginem, há 20 anos atrás, a pessoa assumir-se evangélica de uma igreja tradicional, dizendo que ele gostava de meninos. A mãe foi falar com o presbítero da igreja, o cooperador. E o cooperador virou-se para a mãe e disse assim, olha, irmã, enquanto você tiver o seu filho a morar debaixo do seu teto, você está a viver com o diabo. E então, enquanto a irmã estiver a viver com o diabo, a irmã não tem liberdade na igreja e a irmã tem que tirar o diabo da sua casa. Ou o seu filho deixa isso, ou você está a morar com o diabo. E de morar com o diabo é o pecado. Não sei. E o que é que a mãe dele fez? Pôs o filho na rua. Gente, não condenem ela, mas uma pessoa quando fica assim, ela só vê assim e ela vê aquilo como uma verdade. E ele contou-me isto chorando. Estou diante de Deus a relatar-vos isto para vocês, que até hoje me dói. Eu falo isso, eu arrepio, porque eu senti a dor dele. E ele passou a primeira noite, a mãe chegou em casa, pôs-o fora de casa, e ele passou a primeira noite a dormir dentro da casinha do cachorro. Com 16 anos, ele saiu com a roupa do corpo, a mãe de um amiguinho dele da escola o acolheu e ele morou com essa família durante 4 anos sem a mãe lhe dirigir a palavra, sem a mãe falar com ele, porque ele era o diabo. Ele se formou, ele se tornou enfermeiro, gente, é um profissional de saúde, nota 10, super conceituado no Hospital das Clínicas. Só que ele trazia essa mágoa da mãe o ter expulso de casa por ele ser homossexual. E ele foi na minha loja com uma raiva para querer matar. Quando ele me disse isso, eu só lhe respondi isto. Eu entendo a tua raiva, mas o meu Deus que eu sirvo, Jesus Cristo, me ensinou que eu tenho que amar o próximo. Então eu não tenho que condenar a tua escolha. Quando eu lhe disse isto, ele levou-se um choque de realidade, estava eu e a Lídia na loja, ele pediu perdão, ele disse, me perdoem, eu não queria ofender, mas eu estava com raiva, estava com ódio. Hoje, ele indica a minha loja para outros amigos dele. Então, quando a gente também fala de homossexualidade, a gente pode argumentar com isso, tá? Bom, eu estou riscando o que a gente vai falando, tá? Porque assim, já há 1h12 e eu não quero me estender muito. Tá, bom. Vamos agora como vender então agora para evangélicos também. Bom, isto tudo nós vamos falar sobre evangélicos. É assim, isto, como disse, é um mini curso. A Paula está-se a falar para eu fazer um curso mesmo, porque isto é muito tema que a gente tem que abordar aos pouquinhos para não ficar muito pesado e já estamos a 1h12 na live. Bom, como vender a evangélicos? Agora, a nossa parte, como vender a evangélicos. Primeiro ponto, cuidado com a tua imagem. Gente, e isto aqui eu foco mais nas mulheres. Gente, se você quer vender a um público evangélico, cuidado a forma como você se representa ou você se apresenta. O público evangélico ele tem uma forma de ver as coisas muito diferentes. E a nossa imagem que nós transmitimos, ela pode abrir ou fechar portas. Por exemplo, no caso das mulheres, eu vou vender produto sex shop a uma evangélica com um grande decote, ela automaticamente não vai receber bem. Porquê? Porque na cabeça dela ela vai dizer assim, se eu começar a usar produtos eu vou vestir igual daquela forma. Não tem nada a ver, a nosso ver, para quem vende. Mas na cabeça do evangélico, aquela imagem que nós temos na nossa frente vai influenciar a nossa vida. Então é assim, você vai atender um evangélico, gente, não gostas de saias, usa uma calça, usa uma camiseta mais fechadinha,
usa uma forma mais discreta de estar. Ah, João, mas eu conheço evangélicas que usam short a mostrar a bunda. Essas são as evangélicas que já compram produtos. Nós queremos conquistar os evangélicos que não compram produtos. Então, resguarda a tua imagem. Resguarda a forma como tu falas. Gente, na minha loja eu não falo palavrão. Na minha loja eu não falo normos chulos. Gente, nada contra quem o faz. Mas é assim, quando você vai a um consultório médico, o médico não diz assim, vamos lá ver a sua piroca. Ai, vamos lá ver a sua perseguida. Ai, vamos lá ver a sua periquita. Ai, vamos... Não. O médico não vai dizer, vamos lá ver a sua isto, a sua aquilo. Ele vai dizer, vamos fazer o exame na vagina, vamos ver o seu pênis, vamos ver como é que estão os seus testículos. Ele usa termos técnicos. Então, se nós vamos querer ajudar os casais evangélicos, vamos usar termos técnicos para que eles possam nos respeitar como profissionais. Então, se eu disser assim, você quer comprar uma piroca? Gente, eu estou sendo muito... Eu estou a fechar portas para o público evangélico. Se eu disser, você precisa de um vibrador em formato de pênis, já sou diferente. Então, a nossa forma de falar é muito importante. Outra coisa como vendedores que nós não temos que fazer, nós não temos que impor a nossa verdade. Gente, a minha verdade é uma, neste momento nós temos 24 na sala, nós temos 24 de verdades diferentes. A minha verdade, ela tem que ficar na rua. Ela não tem que ficar a minha verdade, tem dizer ao cliente que ele tem que fazer assim na vida. Bom, vulgaridade fecha portas. Então, quando nós vamos visitar um cliente, um evangélico, ou vamos visitar uma loja, olha no espelho e vê assim, eu compraria alguma coisa desta pessoa? Se você ficar na dúvida, é sinal que alguma coisa você tem que mudar e às vezes a vulgaridade fecha as portas. Argumentar e não brigar. Gente, quando nós argumentamos com clientes, nós vamos colocando os pontos e vamos tirando as armaduras dele, as defesas deles, os muros deles de contenção, para nós entrarmos e tornarmos o nosso cliente, nosso amigo. Quando nós brigamos, eu não faço sexo anal porque é pecado. Eu vou dizer, isso é mentira, isso você está errado, isso é ignorância. Gente, eu estou a brigar, eu estou a perder o cliente. Eu não entendi o que você falou para uma mulher evangélica. Gente, eu já falei tanta coisa para uma mulher evangélica que agora eu estou perdido. Olha, Vânia, agora eu vou ter que pensar um pouquinho, mas eu vou ver e vou pensar. Bom, outra coisa para nós ajudarmos a vender mais. Quando você for apresentar produtos, fala para o teu cliente que os produtos são para o casal. O produto não é para a mulher somente. O excitante feminino não é somente para a mulher. Ele auxilia a mulher a ter mais prazer, mas estimula o casal a ter mais prazer, a se descobrir, a entender os pontos de prazer um do outro, a se estimular um ao outro. Os produtos de sex shop são para os casais. Porque é que hoje o Permita-se é um excitante unissexo? É um produto para casal, não é um produto para a mulher, não é um produto para o homem. Claro, um retardador de ejaculação é um produto para o homem para ajudar o casal a ser mais feliz. A ejaculação precoce prejudica o homem, mas prejudica o casal no seu prazer. Então, tudo o que nós vendemos de cosmética, de produtos, é para o casal e não para a mulher somente ou somente para o homem. Estamos entendidos, ainda estou aqui a pensar o que é que eu falei para a mulher evangélica. Vou ter que ver a live, porque eu já falei tanta coisa, que aqui a pessoa vai falando, eu só tenho aqui os tópicos e eu vou falando, tá? Bom, agora vamos falar para um ponto que é de consultoria de casais. Gente, para quem leu o livro Guia Gospel de Sex Shop, quem criou o conceito consultoria de casais fui eu, tá? Eu costumo dizer que quando eu deixar o mercado erótico, por alguma razão, eu já deixei algumas marcas. Eu deixei a linha evangélica, deixei este livro e eu criei o conceito consultor de casais. Porquê? E eu vou-vos ensinar uma técnica fantástica de vendas. Gente, eu era evangélico, eu sou evangélico, não era não, eu sou evangélico. E quando eu comecei a trabalhar com produtos eróticos, as pessoas diziam assim, João, o que é que você faz?
E eu ficava com muita vergonha de dizer, eu vendo produtos eróticos, eu vendo produtos de sex shop. Aí eu parei para pensar e disse assim, gente, eu tenho que criar alguma nomenclatura que me ajude. Espera aí. Verdade, vendo muito para evangélicos, eles não usam produtos para se masturbarem nem para sexo anal. Prontos. A Isabel está-me a dar razão. Gente, são 10 anos a trabalhar isso, eu sei o que eu falo e ainda bem que você concorda. Bom, eu vou começar a falar abaixo, que são já 10 da noite e daqui a pouco os meus vizinhos vão me chatear com razão, porque eu falo muito alto. Gente, eu vou baixar um pouquinho o meu volume de voz. Se vocês não ouvirem, façam um sinal que eu levanto mais que eu chego mais perto do microfone. Bom, então voltando à história do consultor de casais. Então, eu, João Ribeiro, eu tinha vergonha de dizer que era dono de sex shop, que vendia produtos de sex shop, que vendia produtos eróticos. E eu pensei, eu tenho que criar uma nomenclatura que desperta a curiosidade das pessoas e que me dê uma valorização do meu trabalho de sair da vulgaridade e da pornografia. Aí eu comecei, foram semanas a pensar nesse nome, aí eu criei o conceito consultor de casais. Aí as pessoas perguntavam-me assim, João, qual é o teu trabalho? E eu dizia assim, consultor de casais. Quando eu dizia consultor de casais, as pessoas diziam assim, o que é isso? E eu nunca respondi à pessoa o que era o meu trabalho. Eu dizia assim, quando você quiser eu vou na tua casa e explico. E as pessoas diziam assim, tá bom. Voltem-me às pessoas diziam assim, João, vem à minha casa. As pessoas convidavam-me para ir a casa para saber o que era o meu trabalho de consultor de casais. Quando eu chegava à casa das pessoas, e as pessoas diziam assim, João, o que é isso de ser consultor de casais? Aí eu dizia, bom, o que é que eu faço? Eu ajudo casais a ultrapassar a crise do relacionamento, a sair de rotina, através de produtos de sex shop. Aí as pessoas começavam a dizer assim, mas isso é pecado. Aí a gente começava a argumentar. Então, quando você quiser abrir as tuas portas do teu mercado, sem chocar as pessoas, para deixar as pessoas à vontade, porque assim, se você dizer assim, João, o que é que você vende? Sex shop. Tem pessoas que vão abrir a porta, mas vão ser pessoas dizer assim, tá. E vão dizer assim, gente, você viu? O João vende produto sexual. Que horror, que vergonha. Agora, se você disser assim a uma pessoa, João, o que é que você vende? Eu sou consultor de casais. Ela vai perguntar à amiga e dizer assim, olha lá, o que é um consultor de casais? O que é que ele faz? Você sabe? Não. Vou perguntar ao João, vou chamar o João para saber o que é que ele faz. Você vai abrir as portas e vai vender produtos. E quando você vende produtos, você diz assim para o teu cliente, eu vendo cosmética sensual que ajuda casais. E eu sempre digo aos meus clientes, olha, por exemplo, permita-se, isso é um primeiro eu explico ao cliente, isto é um excitante unissexo, que ajuda o homem a ter mais prazer, a mulher a ter um orgasmo mais intenso, ele esquenta, excita, vibra e é comestível. A seguir, eu dou o produto para a pessoa experimentar. Depois da pessoa experimentar, eu passo a embalagem para as mãos. Quando eu passo a embalagem para as mãos, o cliente segura a embalagem, ele abriu as portas para eu poder vender produtos. E tudo isso com o conceito de ser consultor de casais. Então é assim, gente, consultor de produtos sexuais não dá, às vezes, consultor de sex shop também não. Então, consultor de casais, você deixa a dúvida, a curiosidade e abre-te as portas. Gente, gostaram do conceito de consultor de casais? Gente, isso a gente está bem, né? Bom, agora vamos para o último tópico, para depois abrir para as dúvidas. Só um segundo, perdão. Bom, técnicas para vender. Bom, lembram-se que nós falámos de escutar, ouça e escute o seu cliente. Então é assim, quando nós ouvimos o nosso cliente, ele dá-nos todas as dicas do que ele quer comprar. Por exemplo, quando o cliente nunca fez sexo anal e quer comprar produto sexo anal, a primeira coisa que ele diz é assim, tem aquele lubrificante que ajuda? Gente, quando o cliente diz lubrificante que ajuda, ele quer produtos de sexo anal. Então aí você pode vender
o Clive, o Clive Gold, o Analdor, o que você quiser, porque ele quer o lubrificante e quer o produto o dessensibilizante. Então, mas é preciso ouvir, escutar o que ele diz. Respeitar as dores do nosso cliente. Gente, uma mulher que nunca teve um orgasmo, qual é a dor dela? Ela não se sentir mulher como as outras mulheres. É ela não sentir tanto prazer como as outras mulheres. Gente, o que é que eu vou vender para ela? Um excitante feminino. Para que é que eu vou lhe vender? Gente, a mulher nunca usou produto de sex shop. Eu vou lhe vender um excitante feminino. Para que é que eu lhe vou vender um Lady Goza? Não. Primeiro eu vou lhe vender isso. Daqui a 6 meses ela vai chegar ao pé de mim e vai dizer assim: não, você não tem nada mais forte com o excitante feminino? Eu vou lhe vender um Permita-se. Daqui a 3 meses ela vai me dizer assim: João, adorei o Permita-se, mas você não tem nada assim diferente. Eu vou lhe vender o Lady Goza. Ou seja, durante um ano eu tive produto para lhe vender. Porque de 3 em 3 meses o nosso organismo habitua-se ao produto e ele deixa de fazer tanto efeito. Agora, se a pessoa entra dentro da minha loja, o meu intuito é só vender, eu não ouvi as dores dela, não escutei o problema dela. Ela disse: eu quero uma coisa, porque as pessoas dizem assim: Seu João, o que é que você tem de novidades? O que é que você já comprou? Ai, nada, mas eu quero lhe vender isto. Quando eu lhe vendo isto, quando o organismo dela se habitua a usar o Lady Goza, daqui a 3 meses ela vem e diz: Seu João, não tem nada diferente, o que é que eu lhe vou vender? Então, se eu for lhe vender, primeiro vendo este, depois vendo este, depois vendo este, quando eu chegar a este, a Intes já criou um outro produto para eu vender ao meu cliente. E eu vou sempre ter venda e só vou ter sempre novidades para o meu cliente. Tá? Bom, mostrar os produtos que ele quer. Gente, público evangélico, não interessa vender-lhe isto, que ele não vai usar isto tudo. Ele vai usar este primeiro, depois vai usar este primeiro. Se vendemos tudo uma vez, ele vai guardar na gaveta, ele nunca vai usar e ele vai dizer: ai, comprei produto sex shop, não deu nada. Não, não deu nada. Ele não usou nada porque você vendeu muita coisa a ele. Tá? A técnica entregue sempre o produto para o teu cliente é muito importante. Gente, faz o teu cliente sonhar. Gente, respeita ao cliente. Gente, como é que eu vendo o Permita-se? É muito simples. Eu falo do produto, explico as qualidades do produto, ou seja, explico que ele é um excitante unissexo que esquenta, excita e vibra. A seguir, eu abro, coloco na mão e mando o cliente lamber, comer o produto. Aí, eu digo para o cliente e digo-lhe assim: gente, imagina um beijo vibratório. Gente, você passa nos lábios, dá um beijo vibratório. Gente, o beijo vai ser diferente. A seguir você pode usar no sexo oral. Gente, imagina a sensação da vibração no sexo oral. Gente, é verdade. Amam, sim senhor, as velas de massagem. Eu só não tenho aqui as velas de massagem. No caso das velas de massagem, eu não vendo só a vela. Eu vendo a vela e a mousse efervescente. Porque eu digo ao cliente que diga assim: olha, você liga a vela, senta em cima do parceiro, prende as mãos do parceiro nos joelhos, a seguir segura na vela que já está no criado mudo acesa, joga no corpo, começa a fazer a massagem, a esterilizar as mãos no corpo do parceiro ou da parceira. A seguir, coloca a mousse efervescente e faz um coração no peito, solta as mãos do parceiro e deixa ele massagear o peito. A seguir, faz uma linha do pescoço até ao umbigo, deita-se em cima dele e vai fazendo a massagem com o próprio corpo. Eu vendo os 2 produtos. Porquê? Eu faço o cliente sonhar. Eu faço o cliente idealizar a sensação através das minhas palavras. Eu faço o cliente usar a sua imaginação, sonhar para ele comprar o produto. Então, público evangélico, ele tem uma dificuldade em imaginar. Porquê? Até há pouco tempo atrás o prazer era proibido. A imaginação dele não é boa porque até há pouco tempo atrás ele só fazia sexo para procriação.
Então o que é que nós temos que fazer ao nosso cliente é fazê-lo sonhar. E quem diz ao evangélico também diz aos outros clientes. Por exemplo, eu vendo muito por contos eróticos, porque eu escrevo os contos eróticos e mando para os meus clientes. Eles leem o conto erótico e querem o produto. Porquê? O cliente às vezes, se você dizer, é um gel que vibra. Eu não tenho aqui vibration, não tenho. Mas, por exemplo, se eu dizer é um gel que vibra, o cliente tem uma dificuldade de imaginar como vai ser o vibrar. Quando você dá na boca dele para experimentar, você diz assim, olha, você vai começar a sentir uma dormência na boca, a boca vai começar a salivar e a seguir vai começar um formigar que vai ficando mais intenso até dar a sensação de vibração. Ele começa a entender, começa a perceber as sensações, começa a idealizar, imaginar, e depois ele diga assim, quando eu explico isto, depois diz assim, penso que na vagina no pênis é o dobro. O cliente, ele imaginou, idealizou, ele quer comprar. Bom, dúvidas? Gente, eu não tenho aqui colar de pérolas para falar, mas isso é assunto para a gente falar numa outra live aqui na Índia. Bom, deixa-vos mostrar alguns livros que eu uso no meu trabalho. Alguns deles, tá? Este é o meu livro que eu escrevi com a Paula, com a Telma e com a Leila. Tá? Este livro é um livro bom. Gente, ele é do Reino de Deus. Nada contra o Reino de Deus, pelo amor de Deus, tá? Nem tudo o que estes casais aqui falam é tão real, tá? E nem tão praticado. Mas, assim, é bom você entender o conceito. Este é um livro mais de psicologia, que é Sexualidade, Família e Etos Religiosos. Este livro é muito bom. Tá? A Linguagem do Sexo. Este livro é fantástico. É muito bom vocês terem. Isto são livros que eu vos indico para vocês poderem comprar, inclusive pôr na vossa loja, porque isto também dá status de conhecimento, tá? Então, este livro é muito bom. Unidos pelo Casamento. Este é da Igreja Bola de Neve. Gente, é uma igreja nova, mas com uma doutrina sobre o sexo e sobre a sexualidade muito fortes. Tá? Mas é um livro muito bom para você ler. Este é um livro que não é evangélico, mas é importante para casais. Casais inteligentes enriquecem juntos. Este livro é muito bom. E este livro, que se você quiser trabalhar como evangélico, este é um grande, grande livro que você tem que ter. A sexualidade na Bíblia é muito, muito importante. É assim, alguns destes livros a Lídia também usou na tese dela do TCC de Terapia e Educação Sexual, porque os temas dela é tabus e dogmas nos textos bíblicos. E esse livro, então, ele é muito, muito, muito bom. Tá? Então, isto foi algumas dicas que eu deixei para vocês de livros que vocês devem ter. Ou seja, imagina que o cliente entra na tua loja e você coloca os teus diplomas todos espalhados na parede, dos cursos que você fez, e você começa a colocar estes livros numa prateleira. Gente, o teu cliente ele vai dizer assim, gente, essa pessoa lê, essa pessoa estuda, essa pessoa é conhecedora. E quando você começa a falar com autoridade, gente, quem fala com autoridade é médico, é profissional. Então isso conquista e abre as portas. Gente, gostaram da nossa live? 1h30 de live. Gostaram? Bom, agora vamos deixar uns minutinhos para tirar dúvidas. Que vocês tiverem de dúvidas. Gente, eu ainda estou aqui com a dúvida da nossa colega do que eu falei de mulher evangélica. Perdão, mas eu vou falando e vai saindo. Gente, o Gilmar falou aqui, é muita picaretagem. Esse papo parece até de brasileiro. Não, esse papo é de vendedor. Eu sou vendedor. Gente, as pessoas dizem assim, qual é a tua experiência profissional? Gente, eu sou vendedor há 24 anos. E só para vocês terem um pouco eu vou agora falar aqui um pouquinho da minha experiência profissional. Eu fui empresário com 18 anos, fali aos 20, e aos 20 eu fui vender livros de porta em porta.
em Portugal se vende livros de porta em porta. E acreditem que eu fui um bom vendedor. Deixa-me mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês 2 prémios do quais eu muito me orgulho. Esse foi um prémio de uma empresa, Circulatores, que é o Grupo Bertelsmann, em que eu, num ano, eu fiz 1000 sócios para esta empresa, num ano. Eu fui um dos melhores, até hoje, vendedores desta empresa. A trabalhar nesta empresa, eu bati na porta do presidente do Citibank em Portugal. O presidente do Citibank em Portugal olhou, eu a vender livros para um diretor que é americano. O homem falava mal português, ler era horrível, ler português, e eu a vender livros porta em porta. O presidente do Citibank virou para mim e disse assim: você não quer trabalhar num banco? Eu olhei para ele e disse assim: para trabalhar num banco você precisa ter alguns conhecimentos. Ele diz assim: está aqui o meu cartão. Na altura eu não sabia que ele era presidente. Quando ele me entregou o cartão, ele disse: eu sou presidente do Citibank, vá ao Citibank para começar a trabalhar. Aí eu fui trabalhar para o Citibank. No Citibank eu fui estrela dentro do Citibank, a venda direta, a fazer venda de produtos financeiros. Eu ia às empresas abrir contas, vender cartões de crédito, fazer créditos, e eu vendia de tudo o que vocês possam imaginar de produtos financeiros. Obrigada, Michelle. Ai, fã não. Gente, essa história de fã... eu acho interessante, mas eu não consigo ver isso como fã. Eu faço isto do prazer porque, assim, gente, eu faço isto de coração, e quando eu falo isto de coração é porque eu sei que se eu vos ensinar, vocês vão ajudar outros casais. A minha missão é ajudar casais. Então, se estas pessoas todas que hoje já passaram aqui nesta live e que vão ver depois, esta 1h30, eu conseguir-vos dar dicas para vocês ajudar outros casais, eu já estou feliz porque essa foi a minha missão. Então eu não faço isto por fãs, gente, mas adoro esse carinho de dizer, mas não me vejo como fãs, tá? Então depois de trabalhar no Citibank, fui trabalhar para o Barclays. E sempre com vendas. Depois cheguei ao Brasil, fui vender casas para a construtora do meu sogro. Aí eu disse, não quero ser vendedor de casas, e aí comecei a vender produtos de sex shop. E depois um outro prémio que eu me orgulho muito é este de em 2006, que eu ganhei o prémio como profissional do ano. Gente, esse prémio aqui está cheio de muitas lágrimas, de muitas pedras, de muitos olhares de lado, de muitas pessoas dizerem assim: quem é este português que vem para aqui dar ideias de linha evangélica, e linha evangélica não vende. Gente, a linha evangélica colocou a INT em todos os lugares. A INT já era muito famosa, mas a linha evangélica veio trazer para a INT uma divulgação enorme. Nós saímos no canal francês. Gente, a linha evangélica viajou o mundo. Mas para nós ganharmos este prémio profissional do ano, gente, eu apanhei muito da minha igreja. Eu perdi amizades de 19 anos. Então, este aqui foi suado, mas são os prémios que eu tenho muito orgulho em ter. Tá? Gente, não tem dúvidas? Gostaram da live? Gente, perdoem se eu falei demais. Assim, foi 1h37 que eu apertei tudo. A Paula está farta. João, você tem que fazer um curso. Eu estou a pensar seriamente sim, porque assim, em 1h30 eu falei apenas os pontos e deixei tanta coisa para falar. Mas é assim, o que eu fiz com vocês foi abrir-vos as caixas daqui de dentro para vocês começarem a achar o vosso caminho. Então é assim, leiam, pesquisem, estudem, entendam as religiões, entendam o vosso cliente. Façam isto como uma missão de ajudar casais, não apenas para ganhar dinheiro. Gente, façam isto de missão e vocês vão ter todo o sucesso do mundo. Tá bom? Gente, ninguém tem nenhuma dúvida? Ninguém quer pôr nenhuma questão sobre o público evangélico? Ai, gente, o prazer foi todo meu. Gente, isto foi uma troca de energia, gente. De verdade, estou arrepiado, porque assim, isto foi uma troca de sentimentos, de energia. Eu dei-vos o melhor que eu pude nesta 1h30 para vocês trabalharem, para vocês começarem a abrir portas.
e vocês retribuíram daí de sentimentos positivos. Então isto aqui foi um acontecimento no site, no YouTube da Intes, tá? A gente vai ter mais lives esse mês minhas, então se depois vocês veem a grade de palestras, de lives da Intes, eu vou dar mais 2 palestras, tá? Gente, eu é que agradeço a todos vocês que já passaram aqui, que vão passar depois, que vão ver esta live daqui a um tempo. Gente, foi de coração o que eu transmiti aqui. É assim, eu não sou nenhum machista, não sou nenhum preconceituoso, não sou agora, porque graças a Deus eu evolui. Há 10 anos atrás, ou 11 anos atrás, se alguém me dissesse que eu ia estar a fazer isto hoje, que eu ia vender produto sex shop, que eu ia vender pintos de borracha, que eu ia usar gelzinho para o sexo anal, eu acho que eu batia nas pessoas. Então, nós evoluímos. E graças a Deus eu evoluí com este mercado. Eu aprendi neste mercado aquilo que Jesus dizia: ama o teu próximo como a ti mesmo. Porque eu pensava que eu era a verdade, que ser evangélico assim, sabe, como aos burros que têm aquelas palas que só andam sempre em frente, essa era a verdade, que isso ia me levar para o céu. Hoje eu poder ajudar um casal, seja ele qual a opção sexual ou a sua forma de viver a vida, mas eu poder ajudar é criar exatamente amar o teu próximo como a ti mesmo, tá? Olhem, muito obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado a vocês que assistiram desde o primeiro minuto até este 1h40. Obrigada por todo o coração. Deus vos abençoe. Que vocês tenham muitas luz. É assim, me sigam no meu canal no YouTube, porque assim eu também tenho um canal no YouTube que é Secret Ajudante de Casais. Tá? Eu tenho os meus livros, eu tenho um livro para casais, mas a gente vai falar muitas mais vezes, tá? Qualquer coisa, o meu WhatsApp está sempre pronto para ajudar quem quer que seja, tá bom? Bom, eu espero que tudo nisto dê para vocês também mudar um pouco, tenham uma luz para trabalhar, para poder fazer palestras, que a gente vai falar também desse assunto mais lá na frente. Gente, que tudo isto tenha servido para vocês poderem desbravar, aumentar as vossas vendas com respeito ao vosso cliente e ao vosso público, tá? Um beijo para as minhas amigas, um abraço para os meus amigos. Gente, parece vídeo que eu estou a finalizar o meu vídeo no YouTube. Tudo de bom para vocês. Muito obrigada à Intes por ter aberto este espaço para eu poder transmitir para vocês um pouco do meu conhecimento, tá bom? Muito obrigada por tudo. Até uma próxima. Deus abençoe todos vocês. Gente, agora vamos ver se a gente encerra isso. Agora o finalzinho aí vai ser.